Olá, pessoal. Iniciando então a nossa aula de anatomia para cursos da área da saúde. Lembrando que a anatomia é extremamente importante os profissionais saberem, entenderem sobre essas questões anatômicas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma pincelada rápida nas partes do sistema nervoso central e vamos falar também sobre o sistema ósseo. Lembrando que o sistema nervoso central é responsável por N fatores. Por exemplo, sistema nervoso central. Por que a gente fala tanto de sistema nervoso central? Nós vamos começar a falar hoje sobre o sistema ósseo e lá na nossa caixa craniana fica protegido, então, o nosso encéfalo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui nós temos a imagem do encéfalo. E eu posso mostrar aqui para vocês nessa estrutura. O encéfalo, na verdade, ele é dividido em 3 partes. Mas antes, se eu falo para vocês sobre encéfalo e falo sobre sistema nervoso central, é importante saber que o sistema nervoso central é dividido em 2 partes. Encéfalo e medula espinhal. E o encéfalo? O encéfalo é dividido em 3 partes. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Aqui segue a imagem do encéfalo, e o encéfalo é essa estrutura. Quando nós pegamos essa estrutura e vemos, a gente costuma pensar que essa estrutura é a estrutura do cérebro. E, na verdade, essa estrutura aqui nós temos 3 partes, se nós observarmos. O cérebro, que é a parte maior, mais robusta, mas essa partezinha daqui de trás é chamado de cerebelo. E se nós avaliarmos ainda melhor essa estrutura, nós temos uma estrutura aqui embaixo, que chama-se tronco encefálico. Então, são 3 partes que o encéfalo é dividido. Repetindo para vocês, cérebro, que é a maior parte, o cerebelo, que é a região que fica na parte posterior, e o tronco encefálico. Aí vocês podem me perguntar, professor, mas por que existem essas 3 divisões? É claro que todas fazem parte do sistema nervoso central e todas fazem parte do encéfalo. Porém, o cérebro ele é a massa maior, mais compactada, uma massa que corresponde 80% do encéfalo, e o cérebro ele tem as suas responsabilidades. O cerebelo é uma parte menor, mas também tem as suas responsabilidades. E o próprio tronco encefálico, que é essa região onde já mostrei para vocês, essa região aqui mais inferior, também tem as suas responsabilidades. Por exemplo, algumas responsabilidades do cérebro. Pessoal, o cérebro é importante, importantíssimo, para, por exemplo, algumas responsabilidades. Ao invés de falar importante, porque todo o nosso corpo é importante, desde a unha que eu tenho, que é um anexo da pele, nós vamos falar isso mais para frente, os meus olhos, o meu joelho, tudo é importante. Mas quando eu falo sobre responsabilidades, o cérebro é responsável pelo quê? Eu vou dar algumas responsabilidades do cérebro. Responsável pelo raciocínio. Então, se eu estou raciocinando para falar com vocês agora, é por conta do cérebro. Outra responsabilidade, a fala. Se eu estou conseguindo falar com vocês agora, é responsabilidade do cérebro. Outra responsabilidade, sensibilidade. Sabe quando o crush passa a mão em você, que dá arrepio, você tem essa sensibilidade? É responsabilidade também do cérebro. E se nós observarmos outras situações? Visão, responsabilidade do cérebro. A fala, responsabilidade do cérebro. A audição, responsabilidade do cérebro. Então, se o cérebro é responsável por isso tudo, inclusive pelo raciocínio, pela memória, sobrou alguma coisa para o cerebelo e para o tronco encefálico? Sim. Se eu falo para vocês sobre o cerebelo, que é a região mais posterior, o cerebelo tem responsabilidade, pessoal, por exemplo, se eu não estou caindo agora aqui para os lados, se eu estou tendo equilíbrio, e quando você anda, você consegue ter aquela sensação de equilíbrio, sem ter que pensar, vou dar um passo, depois outro, vou dar um passo, depois outro, que a gente chama de automatismo. Essa é uma responsabilidade do cerebelo. O cerebelo é responsável por 3 situações: coordenação, controle e equilíbrio. Então, o cérebro, com esse tanto de responsabilidade, mas nós vemos que o cerebelo também tem as suas responsabilidades. Então, quando eu passo para o tronco encefálico, poxa,
Será que sobrou alguma coisa? Pensa comigo, tem alguma coisa que a gente faz porque o movimento é cérebro, a fala é cérebro, raciocínio é cérebro, visão, audição, cérebro, memória, cérebro. Sobrou alguma coisa, então, para o tronco encefálico, porque o cerebelo vem com coordenação, controle e equilíbrio. Então, o cerebelo seria, o tronco encefálico seria responsável pelo quê? Pessoal, o tronco encefálico tem algumas responsabilidades muito importantes. Dentro do tronco encefálico, nós temos mais 3 partes. Eu não vou aprofundar nessas 3 partes, que é o mesencéfalo, né? Ponte e o bulbo. Robson, para que serve o tronco encefálico? Eu vou dar 2 responsabilidades para vocês poderem estudar aí. Uma responsabilidade importante do tronco encefálico é chamado de decussação das pirâmides. O que seria a decussação das pirâmides? Parece que o nome é estranho, é extenso. Nada mais é que a informação que chega cruzada para o nosso corpo. Por exemplo, se eu estou movimentando a minha mão direita agora, significa que a informação lá no cérebro, lembra quem é responsável pelo movimento? Cérebro. Se é responsável pelo movimento, ele tem que passar por algum lugar. Ele passa pelo tronco encefálico. Só que se eu movimento a mão direita, na verdade, a informação está vindo do lado esquerdo. Decussação é a informação cruzada. Quando cruza a informação... Vou dar um exemplo para vocês. Estava no meu consultório com uma paciente. Na verdade, o paciente era o pai dela. E ela foi acompanhá-lo. E ela perguntou, doutor, me explique por que o meu pai fez um curativo. Ele tinha tido um AVC, pessoal, acidente vascular cerebral, famoso derrame. E eles estavam me perguntando por que o curativo foi feito de um lado e a hemiplegia, ou seja, a paralisia, foi de outro. Então, quem sabe anatomia sabe discutir com o seu paciente, quem sabe anatomia sabe verificar o que está acontecendo. Então, eu fui explicar para ela. Claro que eu não falei, olha, é por conta da decussação das pirâmides. Nada disso. Mas eu expliquei que no nosso corpo humano, tudo que é o movimento de um lado, na verdade, a informação está vindo do outro, por conta disso, que passa por onde? Pelo tronco encefálico. Olha a importância aí do tronco encefálico, a gente saber. E eu vou dar mais uma importância bacana do tronco encefálico. O tronco encefálico, pessoal, nós temos o bulbo, fica no tronco encefálico. E o bulbo, na verdade, ele é responsável pelos centros respiratórios. Robson, como assim? Por exemplo, você não lembra de respirar e você está respirando o tempo todo. Quando você dorme, o seu sistema continua fazendo a respiração sem que você pense que tenho que inspirar e tenho que expirar. Se uma pessoa desmaia, ela continua respirando, dependendo, evidentemente, do desmaio, mas na maioria das vezes, se o desmaio não tiver uma parada cardiorrespiratória, que você precisa fazer a massagem cardíaca, a pessoa continua respirando. E essa responsabilidade é do bulbo. E aí, pessoal, vou trazer para vocês uma situação triste. Uma pacientezinha, né, que nasceu com problema, com defeito no bulbo. Ela não podia dormir, que ela ficava sem ar e acordava, porque ela tinha uma lesão no bulbo. E essa lesão nesse centro respiratório faz com que a pessoa não consiga respirar, ela tem que concentrar o tempo todo para respirar. Então, os nossos centros respiratórios ficam no bulbo. Olha aí a importância do tronco encefálico. Evidentemente que foram colocados em aparelhos e tentaram reparar isso. Agora eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Por que comecei pelo sistema nervoso central e não diretamente pelos ossos? Para explicar isso para vocês. Se eu fraturo um osso, vou falar grosso modo aqui, se eu quebro um osso, esse osso reconstitui? Reconstitui com o tempo. Se eu lesiono a minha musculatura, rasgo a musculatura, ela se reconstitui com o tempo? Reconstitui. Mas se eu lesionar qualquer célula nervosa do meu corpo, do meu sistema nervoso central, ou até mesmo meu sistema nervoso periférico, essa célula se reconstitui? Não. Então, é importante saber que alguns procedimentos são feitos para melhorar e nós temos a fisioterapia, né? Aí eu vou vender meu peixe para vocês. Depois eu deixo os contatos, tá? Mas nós temos a fisioterapia que ajuda. Mas depende do grau da lesão, é mais paliativo do que um conserto, vamos dizer assim, né? Que o pessoal quer, quanto tempo que eu vou levar, quantas sessões eu vou precisar para reparar esse erro. Tudo depende de avaliações. Nós vamos falar sobre isso ao longo aqui
da nossa aula, mas espero que vocês estejam entendendo e lembro para vocês, nossa figura a gente consegue observá-la aqui e conseguimos observar a estrutura aqui. Olha só, esse é o sistema nervoso central, mas representado apenas pelo encéfalo. Lembrando que o sistema nervoso central é o encéfalo e também a medula espinhal, mas aqui está o encéfalo. E aqui, pessoal, a gente mostra para vocês que o cérebro tem todas essas responsabilidades e nós temos também o cerebelo com as suas responsabilidades e o tronco encefálico com as suas responsabilidades. Aí talvez você possa perguntar assim para mim, professor, você não falou para nós algum exemplo de alguma lesão cerebelar? Eu tive uma pacientezinha, e eu posso explicar para vocês que nós estamos em cunho acadêmico, não estou expondo ninguém, estou passando situações que aconteceram em consultório, em clínica, para que vocês entendam melhor sobre o que eu estou falando e correlacionando com a anatomia. Eu acredito que dessa maneira a gente fica, vamos dizer assim, a nossa disciplina fica mais robusta. Vamos lá, pessoal, sobre uma lesão cerebelar. O que vocês pensem comigo daí? Se eu tenho uma lesão no cerebelo, qual que seria o sinal e o sintoma de uma pessoa? Eu tinha uma pacientezinha, evidentemente que não é necessário falar nome, ela tinha por volta de seus 6, 7 aninhos. E eu fico pensando, da idade da minha filha hoje, né? E ela chegou no consultório, quando ela tentava andar, lembra que o cerebelo é responsável pela coordenação, controle e equilíbrio? A gente troca muitas vezes, e prestem atenção quem quer ver concursos, tá? Sobre isso. Coordenação, controle e equilíbrio é responsabilidade do cerebelo. A gente troca essas 3 palavras por propriocepção. Depois vocês dão uma olhadinha. Propriocepção. Vocês trocam essas 3 palavras, coordenação, controle e equilíbrio. Então ela chegou para andar, a perna dela ficava, a gente chama essa patologia de ataxia. Depois você tenta procurar aí no Google, ataxia. Vocês vão ver que a pessoa, ela tenta andar, mas as pernas dela ficam como se estivesse voando. Ela tenta andar e a perna não fica normal. Robson, foi procurar fisioterapia para quê? Uma vez que você acabou de falar que não existe reparo para lesões de células nervosas. Pessoal, ela foi me procurar e olha só o que nós fizemos. Ela chegou e não conseguia manter a perna, porque não tem a coordenação, não tem controle, não tem equilíbrio, por conta da lesão cerebelar. Então, nós colocávamos caneleira, né? Aquelas caneleiras de velcro, para a perna dela ficar mais fixada e focada. E aí ela conseguia fazer, então, o movimento e a fisioterapia conseguiu melhorar muito a questão muscular, que a gente conseguia trabalhar, e a questão da coordenação, controle e equilíbrio. Mas a lesão, evidentemente, que ela continuaria com ela e vai seguir com ela durante a vida. Mas existe o tratamento. Então, esse é o nosso encéfalo, né? Encéfalo, repetindo para vocês, dividido em quantas partes, pessoal, dividido o encéfalo? 3 partes. Quais são elas? Cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Beleza, pessoal? Então, Robson, você começou falando sobre o encéfalo, o cenário está todo bonitinho aqui, né? A equipe aí da produção, como é que é, produção? Brincadeira, não tem ponto não, pessoal, é brincadeira. Mas olha só, nós temos aqui, a produção fez para nós todo esse cenário bonito, pediu para deixar o músculo aqui, aí eu falei com eles assim, mas o músculo é só no final, não é para deixar que fica bonitinho. Eu falei, então, né? Fala assim, para contrastar com você. Então, tudo bem. O pessoal ultimamente está falando muito desse jeito comigo. Pessoal, e a gente entra agora falando sobre eu não falei sobre o sistema nervoso central, não entrei nas ramificações nervosas, nada disso, para que nós tenhamos uma noção básica, tá, do encéfalo. Por quê? Porque quando a gente for começar a falar agora sobre estrutura óssea, eu vou começar falando para vocês sobre o crânio. E aí, quem que protege o encéfalo? É justamente o crânio. Então, a gente vai numa sequência para que vocês possam entender e absorver o máximo que vocês tiverem e puderem dessa nossa aula. Beleza? Pois é, pessoal. Estou aqui com o crânio e nós sabemos que o crânio, a caixa craniana, protege, né, o encéfalo, como já foi falado. O encéfalo faz parte do sistema nervoso central, ou seja, o crânio acaba protegendo parte do sistema nervoso central. A importância que tem. Então, antes de falar especificamente, mostrar os ossos do crânio aqui para vocês, já devem ter a nossa imagem
que está aparecendo aqui do crânio, vocês conseguem ver bem. Só que eu vou mostrar para vocês parte a parte agora, tá? E antes de mostrar parte a parte, quero falar para vocês que o sistema ósseo é extremamente importante. Se eu fosse ficar falando sobre fisiologia óssea, nós ficaríamos aqui 3 horas. E eu sei que vocês não querem isso. Então eu vou passar as principais partes anatômicas e gostaria que vocês vissem junto comigo, porque eu acredito que nessa questão de gravação, você pode passar seu vídeo para frente, pode voltar. Então nós temos aí essa possibilidade para vocês. Mas o osso. Robson, tem um esqueletinho aí, você está com osso. Para que serve o sistema ósseo? Pessoal, o sistema ósseo ele serve para duas principais... Serve para muita coisa, tá, gente? Por exemplo, levantar com dureza do chão. Se você não tiver osso, você não consegue. Você consegue fazer sistema de alavanca. O sistema ósseo ele serve para muita coisa. Quais são as principais? Todos os artigos dizem isso e todos os professores falam as mesmas coisas. Mas quais são as principais? As duas. Vamos colocar duas, então. As duas principais funções do esqueleto. Primeira função, sustentar, proporcionar sustentação. Segunda função, proteção. Então, se eu pergunto para vocês qual que é a função do sistema ósseo, você vai falar para mim sustentar e proteger. Beleza? Então, se a gente tem a sustentação e a proteção, nós temos as principais funções do sistema ósseo. Por exemplo, aí eu entro aqui. O crânio protege o encéfalo, não é isso? Quando eu chegar nas costelas, vocês vão ver sobre isso. As costelas protegem os órgãos internos, o pulmão, órgãos internos, excessivamente. Coluna. Vocês vão ver que a coluna tem um processo chamado processo espinhoso da vértebra. E esse processo espinhoso ajuda com que você tenha também mais proteção, além da sustentação que a coluna proporciona juntamente com o quadril e membros inferiores. Então, a função do sistema ósseo é sustentar e proteger. Você coloca isso em qualquer concurso que você vai estar sossegado. E se você colocar isso também na minha prova, eu vou considerar positivo. Beleza? Pessoal, temos aqui o crânio, que eu acho muito bacana falar sobre ele e mostrar para vocês. Nós temos alguns ossos do crânio, e esses ossos eu gosto de estar sempre colocando para vocês, falando os nomes. Aqui eu não preciso de ficar repetindo, igual a gente repete em sala de aula, vocês repetem comigo, né? Frontal, occipital, plá, plá, plá. Porque aqui você pode voltar. Se você, não entendi o nome desse osso, olha, dá um pause e olha o jeito que eu fiquei. E aí você pode voltar e eu falo novamente, aí a gente não precisa de repetir tanto. Mas aqui nós temos as divisões do crânio, e quando eu falo sobre ossos, pessoal, saiu no show do milhão, viu? Tinha lá uma pergunta que valia R$200 mil. Isso é sério, tenta buscar no YouTube, que provavelmente você, não sei se isso está salvo, mas eu estava em casa e eles perguntaram, né, das alternativas a seguir, não lembro bem o enunciado, mas perguntou, quem possui mais ossos? Lá tinha adulto, criança, idoso, jovem. E a pessoa não soube, ou não sei se ela pulou, não sei se ela parou, mas ela não soube responder. Se eu pergunto para vocês, meus alunos, quem tem mais ossos, um adulto ou uma criança? Vocês vão me responder que é a criança, e vocês vão acertar. Porque quando é criança, lembra que, não, menino, não pega na cabeça dele não, que a moleirinha não fechou. Lembra disso? Eram vários ossos, porque são vários ossinhos, e não fechou mesmo. Ela fecha depois. Imagina se você pega, né, nessa região desprotegido, enquanto a famosa fenda, a famosa moleirinha não fechou ainda. Então, quando é criança, são vários ossinhos, né, separados no crânio, no quadril, vocês vão ver isso. São vários ossinhos. Quando vai ficando na fase adulta, o que acontece com os ossos? Eles se fundem, se juntam e viram um osso só. Por exemplo, crânio. Se eu falar que isso aqui é o crânio, eu estou falando errado? Não estou. Mas o crânio tem vários ossos. E isso que a anatomia gosta de mostrar. Robson, por que, cara, que não fala só crânio e vamos embora para a próxima estrutura? Quem é profissional da saúde sabe que quando você vai fazer uma ressonância, quando uma pessoa cai, tem uma fratura e faz um raio-x, por exemplo, e fala assim, fratura no osso temporal direito. Poxa, onde é que é isso? Se você falar só crânio, você não vai saber. Fratura no occipital ou lesão próximo ao arco zigomático. Então, o profissional de saúde tem que saber nome por nome para poder entender os exames, saber fazer um relatório para medicina, para fisioterapia, para farmácia, para enfermagem, para estética e para todos os cursos que eu ainda não falei aqui de saúde.
e os outros cursos me perdoem, mas é isso. Então, pessoal, vamos lá. Falando parte a parte para vocês aqui, nós temos aqui essa região da frente, né? Essa região aqui da frente, você pode pegar junto comigo aí, enquanto eu estou colocando aqui a caneta, para vocês poderem ver. Pega, faz assim, todo mundo. Muito bem. Essa parte aqui é chamada de osso frontal. Se eu viro aqui na lateral, pessoal, a gente vê aqui essa região aqui, ó. Essa região da lateral, só que um pouco mais abaixo, não aqui em cima, abaixo, lateral abaixo. Esse osso é chamado de osso temporal, certo, gente? Temporal. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, viu? Eu fiz assim, ó, e a produção colocou para mim esse microfone. Vocês viram tanto que vocês estão importantes, gente. Olha, Robson, para você pegar melhor nas peças, a gente coloca o microfone aqui para você. A estética é cheia de challenge, né? E a gente fez assim, agora é o challenge do estúdio. Depois, eu vou mostrar para vocês nas redes o que a galera da produção faz aqui. Vocês estão vendo todo esse cenário aqui, as imagens aparecendo, os nomes aparecendo junto, né? Mas vocês vão ver depois, eu vou mostrar para vocês os bastidores. A galera que rala. Pessoal, brincadeiras à parte, meu microfonezinho aqui à parte. Eu estou acostumado com isso, na verdade. Eu estou falando que estou deslumbrado, mas é mentira. A última vez que eu participei do show do Gustavo Lima, a gente cantou junto, o pessoal veio com toda essa estrutura, então eu estou acostumado, tá? Pessoal, eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês, porque agora eu posso pegar, a gente pode girar, vai ficar mais fácil demonstrar para vocês, tá bom? A gente está falando, então, pessoal, das estruturas aqui do crânio, né? E eu falei para vocês, tinha falado para vocês pegarem, tocarem junto comigo, não é isso? Aqui na frente, e onde a gente for tocando, a gente vai mostrando e nomeando junto com vocês. Vamos comigo, então? Essa primeira parte aqui, ó, que eu comecei falando para vocês, a parte frontal, a região frontal aqui, é chamado de osso frontal. Viu só que dificuldade, pessoal? Osso frontal. Quando a gente coloca o crânio, então, na lateral, nós temos aqui, na parte de baixo, nós temos o osso temporal. Por isso que muita gente fala assim, a têmpora, né? O osso temporal. Nós temos aqui, pessoal, na parte mais de cima, o osso parietal. E aí, quando a gente vira e chega aqui na parte de trás, aqui o pessoal fala na nuca, né? O pessoal brincava, quando você caía de costas, você bateu o coco, né? Essa parte aqui, ó, tuc. Na verdade, pessoal, é o osso occipital, tá? Então, vamos lá. Frontal, temporal, parietal, occipital. Tudo bem, gente? Quando a gente faz esse outro movimento e olha aqui de frente, nós temos aqui o osso nasal, evidentemente, né? Ficou fácil. Nessa parte próximo aos olhos, nós temos o zigomático, e quando faz esse arquinho aqui, ó, nós temos o arco zigomático. Então, repetindo, zigomático, arco zigomático. Se eu coloco a mão aqui por dentro, isso também é um osso. Esse osso é chamado de esfenoide. Esfenoide, esse osso aqui. Então, quando eu viro novamente para cá, nós temos duas bolinhas aqui, ó. Nós temos duas bolinhas aqui no crânio, pertinho do nariz, que é chamado, então, de canal lacrimal. A parte de cima é chamada de maxila, que é a parte que não movimenta, e a parte de baixo, que é a parte... E a parte de baixo, que é a parte que movimenta, é chamada de mandíbula. Então, vamos lá? Vou fazer uma revisão rápida com vocês, mas tem uma outra parte que, se eu virar... Olha só que interessante, gente, o nosso crânio. Quando eu viro ele aqui, eu tenho um buraco. Esse buraco, lembra do encéfalo que vem aqui, tronco encefálico? Esse buraco, pessoal, dá origem à medula espinhal. Então, a medula espinhal vem daqui para o restante do corpo. Robson, esse buraco tem nome? Porque tudo na anatomia tem nome? Tem, pessoal. Esse buraco chama-se forame magno. Então, o nome desse buraco é forame magno. Vou fazer uma revisão rápida com vocês. Os nomes estão aí aparecendo para vocês no nosso belíssimo cenário, mas eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Osso frontal, osso occipital, viu que eu mudei, né? Mudei de ordem. Occipital, osso parietal, osso temporal,
zigomático, arco zigomático, esfenoide, nasal, canal lacrimal. Aqui é a maxila e aqui a mandíbula, o que movimenta. Se eu viro para vocês aqui, nós temos o forame magno. Se eu entrar em cada pontinha dessa aqui, pessoal, para vocês, tudo tem nome. Por exemplo, aqui é o processo estiloide, aqui são outras situações que eu não preciso de entrar na parte da anatomia básica. Pessoal, então lembrando vocês, quando eu viro aqui, ó, o crânio, na verdade, são cheios de nomes, né, que a gente não precisa de saber todos aqui na anatomia básica, mas o forame magno é importante que nós venhamos saber, tá bom? Então, estes revisadinhos para vocês, né, e a aulinha dada são os ossos do crânio. Pessoal, depois dos ossos do crânio, na sequência, a gente trabalha com a coluna vertebral. Então, repete aí comigo, coluna vertebral. Vocês sabem quantas vértebras tem a coluna vertebral, pessoal? Isso mesmo, 33 vértebras, mas vou mostrar agora para vocês. Pessoal, já com a coluna vertebral em mãos, né? Nesse intervalozinho aqui, a produção colocou uma musiquinha para nós, eu cantei, eles aprovaram, depois eu vou fazer um show para vocês, tá? Mas olha só, enquanto isso, a coluna vertebral, ela é formada, então, como eu acabei de falar para vocês, por 33 vértebras. 33 vértebras que ajudam a fazer a sustentação do corpo e muitas outras coisas. Gente, coluna é uma coisa deliciosa. Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar um exame meu para vocês aqui, pra vocês poderem ver que delícia que é a gente entender a anatomia. Robson, precisa de entender a anatomia? Vocês vão ver. Por exemplo, quem sabe onde fica o osso frontal agora, sabe que se um dia pegar algum exame escrito, alguma parte de referência como o osso frontal lá no crânio, vocês vão saber onde fica, vocês vão ficar felizes, poxa, eu sei onde é. E isso é muito bacana, viu, pessoal, para um profissional de saúde. Mas olha só, eu tenho aqui a minha coluna vertebral. A minha não, né? Porque eu não sei qual que está pior, se é a minha ou se é essa. Olha só, pessoal. Mas a coluna, pessoal, tem essas 33 vértebras e elas são divididas da seguinte maneira. Ó, só lembrando vocês, essa aqui é a região anterior, tá? E essa aqui é a região posterior, tá bom? Então, eu vou pegar a região posterior, fica mais fácil de mostrar para vocês. Pessoal, coluna vertebral é dividida em 33 vértebras. São 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 3 coxígeas, certo? Ou algumas estruturas aí devem estar colocando, a produção já olhou ali para mim e falou, mas aí, aqui está escrito 4, e eu vou explicar isso para vocês. Todos vocês devem pensar, poxa, a produção olhou assim para mim, mas não é 4, já está aqui no meu ponto aqui, na maior dificuldade nesse cenário. Mas olha só, pessoal, repito para vocês. Elas são divididas, então, em 33 vértebras, sendo, repito mais uma vez, porque senão depois você vai ter que pegar o seu dedinho e voltar para ver. Tudo bem? 7 cervicais, são as primeiras, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, eu falei 3, não foi? Coxígeas? Porém, como assim 3 ou 4 para poder dar certo? Pessoal, vocês sabiam que algumas pessoas, alguns indivíduos possuem uma vértebra coxígea a mais? E isso é sério. Fala, Robson, por que isso? É chamado de variação anatômica. Algumas pessoas têm uma vértebra a mais, lá no final, na pontinha da coluna, algumas têm algumas vértebras a menos. Antes de falar para vocês sobre isso, alguém já fraturou o cóccix, pessoal? Falar nisso, ó, cair sentado e fraturar o cóccix é canseira. Porque uma dificuldade uma vez, estava atendendo em uma das empresas aqui em Anápolis, porque a gente tem, né, é bom que eu falo isso, porque como isso vai ficar gravado, produção, pode ser que alguém possa me ver e me contratar. Eu trabalho, pessoal, com medicina do trabalho e também sou fisioterapeuta do trabalho, então eu atendo aquelas pessoas que trabalham em movimento repetitivo, então tenho consultório dentro de empresas. E uma senhora chegou para mim uma vez, ela estava custando andar. E aí foi liberada para trabalhar. Eu não estou aqui para questionar a justiça do trabalho, nada, cada um na sua área. Mas, na minha visão de profissional, ela não poderia ter voltado a trabalhar. Então, ela voltou a trabalhar e trabalhava na limpeza. O que aconteceu com ela? Né? Ela escorregou, caiu sentada e fraturou o cóccix. O médico pediu para ela ficar em repouso alguns dias e depois liberou para voltar para o trabalho. Então, ela chegou mancando. E aí, eu não sabia ainda o que tinha acontecido com ela, né? Eu falei assim,
Senta aqui para mim, por favor, vamos fazer uma avaliação. Eu não aguento nem sentar. Então, inclusive, a nossa avaliação com ela teve que ser deitada e depois os procedimentos a gente fazia na maca com ela de bruço, né? E é um procedimento até constrangedor, né? Com fisioterapia. Eu não vou entrar nisso agora, mas se alguém depois quiser saber, me chama no privado, arrasta para cima. Não tem isso de arrastar para cima, né? Mas a produção tá falando que não. Eu sei, mas vocês podem me chamar no privado, depois deixar meu contato de fisioterapeuta, tá? O meu consultório está seguindo todas as normas para combate ao Covid. Está seguindo as normas, álcool em gel, tudo aqui também está cheio de álcool em gel, depois vou mostrar para vocês. Cheguei de máscara, o pessoal da produção, tudo de máscara aqui. Pessoal, mas é isso. Então, por isso que vocês devem ver essa variação anatômica aqui no cóccix, porque algumas pessoas têm uma vértebra a mais. Agora, onde as pessoas não têm vértebra a mais e que eu vou cobrar de vocês é que são 7 cervicais, são 7 mesmo. 12 torácicas, são 12 mesmo. 5 lombares, são 5 lombares. 5 sacrais, são 5 sacrais. E a variação estão nas coxígeas, tudo bem? 3 ou 4 coxígeas. Pessoal, aí eu falo para vocês o seguinte, outra coisa. Em relação à coluna, Robson, por que eu tenho que saber onde que fica cada vértebra? Assim que eu me formei, olha só se eu não tivesse visto anatomia. Assim que eu me formei, um dos meus primeiros pacientes foi um paciente que chegou cadeirante, que ele tinha tido lesão em T12. Falei, uma lesão em T12. Eu peguei o relatório dele, tá assim, ó, paciente necessita de fisioterapia, pois possui lesão em T12, com explosão vertebral. Falei, eita! Se eu não soubesse anatomia, não soubesse o que é T12, o que eu ia fazer? Chama lá o fisioterapeuta, né, para ler o laudo? Não. É você, esteticista, é você, enfermeiro, é você, médico, farmacêutico, você, fisioterapeuta, né, profissional da área de saúde, tem que entender. Fala, Robson, o que o esteticista tem a ver com isso? Vocês vão ver agora. O que o farmacêutico e o enfermeiro precisa nem de falar, né? Então, eu sabia onde era a localização de T12. E sabia que, se ele tem uma lesão nessa vértebra, provavelmente ela pegou o quê? A medula. E se ela pegou a medula, quanto mais alta a lesão que eu tenho, pior. Então, por exemplo, se a lesão fosse em C7, aqui em cima, na 7ª cervical, por que C, por que T e por que S? Quando você pegar um laudo, por exemplo, depois eu vou deixar o meu para vocês observarem, mas quando você pegar um laudo, você vai ver que 1 e 2 não é C1 nem C2, elas têm nome próprio, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, mas da terceira em diante é C3, C4, C5, C6 e C7. Terminou C7 porque são 7 o quê? Cervicais. Começam as torácicas. Em alguns livros vocês vão ver dorsais, tá? No lugar de torácica vão ver dorsais, mas é a mesma coisa. Então, T1, T2, T3, T4, T5, até a T12. Chegou na T12, depois da T vem qual? Lombar, não é? Então é L. L1, L2, L3, L4, L5. Entende isso, pessoal? Por que eu estou falando isso para vocês? Todo mundo, pessoal, tem problema de coluna. Quem não tem, vai ter. Nossa, Robson, que isso? É verdade. Pega aí para você ver o seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo. Alguém tem problema de coluna. Então alguém fez exame. Qualquer pessoa fez exame. Pega o exame dessa pessoa aí para você ver o negócio. Vai estar escrito assim, ó. Que é a maior parte, eu estou falando para vocês que é a maior parte, viu, gente? Lesão entre L5 e S1. A maior parte tem a lesão ali, que é o jeito que a gente senta errado, é o jeito que a gente vive errado, a vida no dia a dia da gente. Então, lesão entre L5 e S1. Aí ele chega lá para o esteticista fazer uma massagem, que ele está aguentando de dor nas costas. Aí o esteticista, com seu jalequinho, que o meu está bem ali, gravatinha, se quiser, ou não, ou porque o esteticista também diferenciado, né? Coloca aqueles blazinhos bonitinhos, fala assim, pega para mim, traz para mim, por favor, a ressonância. Aí o esteticista pega a ressonância e olha, lesão entre L5 e S1. Você vai saber onde você pode focar com a sua massagem para relaxamento e auxílio daquela pessoa. A pessoa que sabe anatomia, pessoal, o profissional que sabe anatomia, ele consegue resolver o problema do próximo e vai ser considerado um bom profissional, tá certo? Por isso que eu estou falando para vocês, daqui a pouquinho eu vou botar meu exame também, porque não só são de vocês, para que vocês possam ver. Então, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais. Eu vou falar 3 ou 4 coxígeas por conta da variação que eu já expliquei para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a nossa coluna vertebral. E aí eu quero diferenciar para vocês as vértebras. Eu vou mostrar de uma por uma daqui a pouco, mas as cervicais, elas são menorzinhas. Vocês podem ver o tamanhozinho dela comparado com a lombar. Depois eu vou pegar aqui para vocês verem. As cervicais são menores, porque ela precisa dar movimento e mobilidade aqui, para o pescoço. Então eu preciso dar mais mobilidade para essa região, eu preciso que ela seja menorzinha. Na medida que ela vai descendo, o meu amigo, né, eu fiquei chateado por ele ter falecido, o meu amigo Isaac Newton disse o seguinte, Robson,
eu quero te falar uma coisa, mas não conta para ninguém por enquanto. Falei, o que foi, Nilton? Ele falou assim, para toda ação existe uma reação proporcionalmente igual. Eu falei, você está de brincadeira. Isso aí, eu que falei para você, você vem falar isso para mim? Eu falei, não, então tá, vou deixar o mérito para você. Então, pessoal, como toda ação tem uma reação, se eu forço a coluna aqui com o meu peso para baixo, o chão vai me forçar igualmente para cima. Consequentemente, ela vai ficar mais achatada e maior. Em qual região? Na região lombar. Então, enquanto as cervicais são pequenininhas, as lombares são grandonas. E quando eu pego uma sacral, olha o tamanhozão dela. Entende? Porque esse tamanho dessas vértebras fazem com que, quanto maiores elas são aqui, mais estabilidade eu tenho. Quanto menores, menos estabilidade, porém mais movimento. Viu aí? Se alguém precisar de uma aula particular de física, tá? Pode me chamar. Então, pessoal, olha só, por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque é bacana mostrar isso tudo aqui, eu acho bacana e a produção falou que eu não preciso seguir o roteiro mesmo. Então, olha só, entre as vértebras, vocês estão vendo aqui, ó, que entre as vértebras nós temos um disco. Mas esse disco, se eu falar para vocês, e isso eu vou mostrar agora no meu exame aqui para vocês. Esse disco é chamado de disco intervertebral. Robson, para que ele serve? Pessoal, olha o tanto que Deus é perfeito. Até para você que é ateu, você tem que se render, que tem que ter uma perfeição dentro disso, né? Seja lá o universo que criou, o Big Bang, qualquer coisa que aconteceu, que eu também acredito, em partes de cada coisa. Eu não vou entrar nos complexos existenciais, né, do que meu amigo Newton tinha me falado, mas vou falar só da anatomia. Pessoal, olha que bacana. O disco ele fica entre cada vértebra dessa para amortecer os impactos sofridos pela coluna. Então, quando você pula, em vez de bater osso com osso, o disco vem para fazer um amortecimento. Vocês lembram, não sei se vocês vão lembrar, não é da minha época não, tá? Eu vou falar porque eu ouvi falar, não é porque eu sou antigo, mas tem um amortecedor no tênis rainha que a gente tirava ele. Não sei se vocês já ouviram falar desse amortecedor. É mais ou menos isso que o nosso corpo tem entre cada vértebra, gente. Olha que bacana. É um amortecedor. Quando a coluna faz qualquer movimento, o disco impede do osso bater com o outro. Aí você fala assim para mim, Robson, mas minha mãe tem hérnia de disco. O que é isso? Pessoal, essa não tem. Eu vou mostrar no outro ali para vocês, mas a hérnia de disco é quando esse disco, ele se rompe e exterioriza, ele fica protuso. Tá vendo esses amarelinhos aqui? São os nervos que saem da medula virando nervo. Então, você imagina que um disco desse saiu. Vamos pegar esse aqui. Rompeu, e pinçou um nervo desse. Qualquer movimento que a pessoa fizer, a dor vai ser imensa. E aí vai ter que procurar o fisioterapeuta, tudo bem? Mas antes de procurar o fisioterapeuta, vai no médico, vai fazer ressonância, vai tentar várias coisas. Dependendo do grau da lesão da hérnia de disco, não tem mais jeito com fisioterapia, é só cirúrgico. É muito perigoso, pessoal. Cirurgia na coluna, eu tenho muitos colegas bons, médicos maravilhosos, mas é risco. E ainda mais na coluna. Eu tenho muitos pacientes que entraram andando para fazer cirurgia de coluna e voltaram com algum problema. Inclusive, 2 na cadeira de roda. Então, se você puder cuidar da sua coluna enquanto você pode, pessoal, se você está bem, eu sinto dor, ainda dá tempo. Você ainda não precisa de cirurgia, você ainda não está inválido. Dá tempo, cuide da sua coluna. Esse disco, pessoal, ele é composto por cartilagem e por água. Como assim, Robson? É água para ajudar a amortecer os impactos. E a cartilagem segura. Só que se ele rompe aqui, ele vai pegar um desses nervos aqui e depois você vai ter que fazer fisioterapia, vai sofrer um pouco, vai ter que gastar, né? E aí o que acontece? Cuida da sua coluna. Robson, como que eu vou cuidar da minha coluna? Tenta sentar da maneira mais correta no dia a dia, faça alongamentos diários. Robson, que alongamento é esse? Arrasta para cima e me chama no privado. Aí eu te ensino os alongamentos. Mas alongamentos diários, pessoal, não pode forçar muito a coluna com muito peso, sobrecarga. Pessoal, sabe que eu fico preocupado? Eu vou mostrar meu exame agora para vocês, mas eu fico preocupado com uma coisa. Você já viu que para as gatinhas e para os gatinhos, o bonito é ser torto? Eu não entendo isso. O cara tá dentro do carro, Playboy, e eu já peguei carona com Playboy, eu nunca mais quero pegar, tô brincando, o dia que eu precisar eu pego assim mesmo. O banco dele estava todo arrastado lá atrás. E aí, ao invés de eu sentar normal, eu não sabia se eu deitava ou se eu sentava. E aí eu vou ficar deitado com o cara aqui, o sonzão,
Gente, é sério, a galera ali da produção achou, mas é sério. Eu estava aqui, na hora que eu peguei, ô Robinho, beleza? Os caras já são assim, né? Bonezinho, abinha. Robinho, beleza? Beleza. Onde você está indo? Estou indo ali, não sei na onde, eu te levo. Na hora que eu entrei, sentei, eu não tinha como escorar, porque você tem que passar o cinto, eu tive que ficar deitado. E fui deitado. Agora, as meninas acham isso bonito, gente, sério? Eu não estou falando mal, tá, de quem é, porque tem preconceito, mas acha bonito uma coisa dessa. Sabe que outra coisa bonita? Você tá aqui, ó, no carro, ao invés de você dirigir normal, como é que você faz para ficar bonito, para ficar gatinho, você faz o quê? E vai dirigir. Por quê? Ficou torto, ficou bonito. Eu não entendo que se ficar torto, fica bonito. Outra coisa, pessoal. Mochila, né? A gente coloca ela dos dois lados, que foi feito duas alças. Não foi para colocar de um lado só, foi para colocar dos dois. Mas para ficar bonito, o que a pessoa faz? Joga de um lado só e sai andando torto. Eu nunca vi falar que torto é bonito. Com todo respeito aí às outras questões, porque nós temos também a Gisele Bündchen. Vocês sabiam que a Gisele Bündchen, ela é bonita, todo mundo sabe, é considerada uma das modelos mais famosas do mundo. E ela estava falando, Robson, mentira. O que acontece com a Gisele Bündchen? Nós, ergonomistas, fisioterapeutas, estudamos ela. Não é que ela seja tão linda, do jeito que ela é paga e tudo. O que acontece com a Gisele Bündchen? Ela é ergonômica. Ela anda com uma ergonomia, uma simetria que gera beleza. Se ela andasse assim, ó, para falar, e aí, gatinho, ela talvez não seria tão bonita como ela é. Quanto mais, isso é sério, pessoal, a galera da estética sabe disso. Quanto mais simétrico nós somos, a sensação de beleza, ela aumenta. Então, sério, de verdade, ao invés de você, não precisa ser quadradão também, vou dirigir com os joelhos a 90 graus, ninguém consegue fazer isso 100% da vida. Mas o máximo que você conseguir ser simétrico, mais estético, melhor esteticamente você vai ficar. Isso é sério. E melhor você vai viver, vai proteger sua coluna. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui nesse exame que eu vou colocar aqui para vocês. Esse exame aqui, pessoal, mostra, não sei se vocês vão conseguir vê-lo totalmente, mas esse exame é meu, tá? E mostra algumas lesões que eu tenho, certo? Então, como que eu vou saber? Olha só, eu tenho lesão, pessoal, aqui, ó, entre L5 e S1. Você já sabe onde está a minha lesão. Lá no final da coluna, entre a última lombar e a primeira sacral. Então, eu tenho hérnia de disco. Quando você pega um exame de qualquer pessoa agora, você consegue observar esse exame. Não significa que você vai saber, por exemplo, desgaste, desidratação e abaulamento do disco. Você sabe onde que está. Desidratação, abaulamento, compressão discal, tudo isso você vai entender onde ele está acontecendo. O nome da patologia em si você não precisa de saber agora. Mas se você souber onde ele está acontecendo, você já vai saber trabalhar. Por exemplo, eu tenho uma dor na região cervical, eu preciso de uma massagem nessa região. Você já sabe que a cervical não é lá embaixo. A não ser uma vez eu trabalhei com um enfermeiro, eu morri de rir. Eu não vou falar o nome dele, então não é antiético. Ele falou assim, Robson, eu estou com uma dor na lombar, cara, você podia fazer alguma coisa aqui para mim. Eu falei, não, beleza, tira a roupa aí. Ele, não precisa nem tirar a roupa não, é só aqui na lombar mesmo. E eu não corrigi ele, cara, o cara é enfermeiro, pô. Ele falou, não, é só aqui na lombar. Eu falei, onde aqui, ó, na lombar? Eu falei, tá bom, pode deixar que eu faço uma fisioterapia aí na lombar. Mas a lombar, pessoal, é aqui. Entende isso? O outro, o leigo no assunto, ele não precisa de saber. Mas você, profissional de saúde, é obrigado a saber onde fica as regiões do corpo. Beleza? É igual aqui, pessoal, eu estou maravilhado com essa produção, apesar de já ter participado de várias lives famosas, mas eu estou maravilhado com essa produção, mas é leigo para mim, né? O pessoal fala, olha, faz isso, faz aquilo, mas eles sabem mexer. Eles têm que saber mexer porque é da área deles. Agora, eu que não sou, é bom aprender, mas eles são obrigados, porque senão, por exemplo, essa gravação não iria ao ar se ele não fosse por eles. A mesma coisa somos nós, profissionais de saúde. A pessoa não vai melhorar, ela não vai ter um procedimento se você não souber a sua parte. Você precisa saber a sua parte. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês o tamanho e a diferença das vértebras e mostrar aqui na minha mão o disco intervertebral. Como eu falei para vocês, pessoal, aqui, ó, mostrando as diferenças das vértebras. A primeira vértebra se chama Atlas, que é essa aqui redondinha. E a segunda, Axis, que é onde ela se encaixa. Vou repetir para vocês, né? Falei assim rapidão, mas olha só. Atlas,
a primeira vértebra, tá? E a segunda chama-se axis. Ela se encaixa uma com a outra. Lembra que eu falei que são 7 vértebras cervicais? Então, essa que é a atlas, axis. Então, da terceira em diante, C3, C4, C5, C6, C7, entendeu? Só as 2 primeiras que tem nome. A primeira, atlas, e a segunda, axis, ok? Então, por que você está pegando essas vértebras, Robson? Para mostrar para vocês as diferenças. Por exemplo, a vértebra cervical, as vértebras cervicais, elas têm uma particularidade, que é esse foramezinho. As nossas vértebras cervicais, as vértebras cervicais em geral, elas possuem um diferencial, que é essa bolinha aqui, ó, esse buraquinho, na verdade, chamado de forame. Qual o nome desse forame? Forame transverso. Eu já vi alguns professores de anatomia também chamar de forame cervical, porque fica na região cervical. Mas forame transverso. Toda vez que você vê uma vértebra que tem esse buraquinho, essa vértebra é uma vértebra o quê? Cervical. Tudo bem, gente? Então, vértebra cervical, menorzinha. E olha só para vocês poderem ter uma noção. Olha a diferença da vértebra cervical para a vértebra lombar. As vértebras lombares são bem maiores, mais achatadas. Cervicais pequenininhas e possuem o forame transverso. E qual que é a diferença, então, para a torácica, Robson? A vértebra torácica, pessoal, ela é menor também, só que ela acaba sendo maior que as cervicais e ela não tem o forame. Você pegou uma vértebra, ela não tem o forame e tem o processo espinhoso mais alongado, significa que ela é uma vértebra torácica. Robson, explica para mim. Antes disso, quero falar para vocês que essa partezinha aqui que fica atrás na coluna, pessoal, essa aqui, ó, tá vendo essa aqui? São chamados de processo espinhoso da vértebra. Ela fica nessa região de trás, na região posterior. Então, olha aqui, ó. Essa região aqui, ó, processo espinhoso da vértebra. Tudo bem? Então, quando o processo espinhoso é mais alongado, nós temos as vértebras torácicas. Mas, para você diferenciar bem, ele tem que ser mais alongado e ele não pode ter o forame transverso, também chamado de forame cervical. Tudo bem? Então, lembrando, lombar. Você pega numa vértebra lombar, você sabe que ela é lombar pelo tamanho dela e por ela ser achatada. E lembrando que as cervicais, elas têm o forame transverso. São as únicas que têm o forame transverso. Beleza? Pessoal, você pode também voltar para pegar direitinho essa situação. Olha aqui, gente, que bacana o disco intervertebral. Esse é o disco, olha. E esse disco ele serve para amortecer os impactos sofridos pela coluna, tá? Então, bem bacana. E lembrando vocês que a nossa vértebra sacral ela é uma só. São 5 vértebras, claro, só que elas são fundidas. E ela é uma só. E as vértebras, e o sacro, na verdade, eu não vou falar vértebras sacrais. Como é que eu vou chamar? Sacro. Esse sacro, ele tem aqui, ó, forames também. Então, nós só temos forames onde? Nós temos o forame lá na cervical, que é o forame transverso, e lá na região sacral, que esses buraquinhos é o forame sacral. Pessoal, você já viu alguém aí peladinho? Que vocês conseguem observar esses buraquinhos aqui, ó, lá pertinho do glúteo. Eu acho esses buraquinhos tão bonitinhos, pessoal. E esse buraquinho bonitinho é chamado de forame sacral. Tudo bem, gente? Então esse é o sacro e a gente encerra a parte da coluna. Lembrando aqui, ó, que são as vértebras coxígeas. Então a vértebra sacral e coxígea, ó, elas são juntas. Entendem isso? Então, sacral, coxígea. Esse aqui é o cox. Certo, gente? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Os ossos, quando eu falo sobre ossos do tronco, eu vou falar sobre alguns ossos específicos para vocês, tá? Que são, né? Olha só que bacana falando sobre isso, né? Nós temos aqui o osso externo. Esse osso, pessoal, para profissional de saúde, entendam que é muito importante. Então, qual é o nome desse osso? Externo, tá? Robson, você vai dividir eles agora para nós? Agora não. Eu vou apenas falar para vocês da parte final, que é o processo xifoide. Então, osso externo e a parte final dele que é o processo xifoide. Por quê? Porque esse processo xifoide ele vai servir para referência para muita coisa. Por exemplo, uma manobra de massagem cardíaca, você vai ter que saber onde é. Uma manobra de desengasgamento, que é o osso externo aqui, né, no caso. Uma manobra de Heimlich, que é aquela manobra que a gente fala para tirar a asfixia, desengasgamento.
você tem que saber onde é. Então, o osso externo, ele é um osso de referência para muita coisa, tá, pessoal? Primeiros socorros, também na estética, as meninas limitam o processo tifoide, que é a ponta do osso externo, para fazer alguns procedimentos estéticos nessa região corporal. Então, esse osso é muito importante, osso externo, a pontinha dele, o processo tifoide. Robson, e qual que é o nome desse osso aqui, ó? Esse aqui, né? Muita gente fala assim, ó, chiclete, bicicleta, Flamengo. Pessoal, e aí a pessoa pega esse osso e fala assim, a cravícula. Não é cravícula. O nome desse osso aqui, pessoal, é clavícula. Tudo bem? Então, clavícula, chiclete, bicicleta, chiclete plock, bicicleta e Flamengo. Pessoal, clavícula, tudo bem? Quando eu viro aqui, ó, para vocês, agora eu estou na parte posterior. Eu achava bacana que eu morava na casa da minha tia, ela falava que a pá dela estava doendo. A pá. Esse osso que é chamado de pá, eu vou até pegá-lo aqui separado para vocês verem, é chamado de escápula. Então repete comigo, escápula. Isso, galera, escápula. Olha só, escápula, que é esse osso que eu mostrei para vocês, parece, é a pá, no caso, a escápula. Pra vocês saberem onde fica, escápula é um osso bacana da gente observar, porque na escápula nós temos várias estruturas, né? Nós temos aqui o acrômio, tá? Então, essa região aqui é chamada de acrômio. Tá vendo que eu estou posterior? Se eu faço assim, anterior. E eu não vou mostrar muitas coisas para vocês não, pessoal. Só o ângulo superior, ângulo inferior. Não tem necessidade de vocês saberem todas as estruturas agora. Quando a gente for entrar no processo fisiológico, a gente vai entrar ponto a ponto, tá? Mas, por enquanto, processo anatômico, escápula, acrômio. E aí, ângulo superior e ângulo inferior da escápula. E agora, pessoal, nós vamos entrar numa parte muito importante, que é essa aqui, ó. Essa, então, é a cavidade glenoide, importantíssima. Está vendo os challenges, né? Eu já apareço com os ossos na mão, faço assim, ó. Então, olha só. Porque aqui é o húmero. O húmero é esse osso, tá, pessoal, do braço. Então, o húmero já vem e faz articulação com a cavidade glenoide. Por isso que a escápula é tão importante. Então, não só por isso, tá, gente? Uma das importâncias da escápula, para fazer essa ligação. Tá vendo o tamanho da cabeça do húmero, gente? Tá vendo que ela é grande? Tá vendo o tamanhozinho da cavidade glenoide? É uma das articulações mais instáveis do corpo humano. É a articulação do ombro. Cavidade glenoide com a cabeça do húmero. Então, cavidade glenoide com a cabeça do húmero chama-se articulação gleno-humeral, certo? Ah, Robson, que nome difícil. Pessoal, gleno-humeral, cavidade glenoide, cabeça do húmero. Por que você está falando isso? Todo lugar que você tiver duas junções ósseas, o nome da articulação vai ser o nome daquela junção. Por exemplo, lembra que é temporal? E aqui é mandíbula. Temporal com a mandíbula, como é a articulação temporomandibular. É isso mesmo, temporomandibular. Sempre o nome dos ossos. Não é cavidade glenoide, cabeça do húmero, articulação gleno-humeral. Se eu pego lá no joelho, por exemplo, tem o fêmur e tem a patela. Depois eu vou mostrar para vocês, mas só para vocês poderem entender essa parte. A articulação fêmuro-patelar. É sempre o nome dos ossos, então não tem preocupação não, tá, gente? Mas relembrando aqui, escápula, acrômio, ângulo superior, ângulo inferior, cavidade glenoide. Por que eu trouxe o húmero? Para vocês verem onde ele vai articular. Ela vai articular aqui, ó, certo? E aqui, pessoal, a cabeça do húmero é bem maior que a cavidade glenoide. Geralmente, as nossas articulações, elas são maiores que a parte óssea, né, que vem para poder cobrir. Por exemplo, ela cobre assim, ó, o nosso osso, né, para virar uma articulação. E essa é menor. Sendo menor, e aqui sendo maior, ela fica muito instável, então fácil para ter luxação. Luxação é quando existe a saída de uma estrutura óssea de dentro da articulação. Então a gente chama de luxação. É fácil ter luxação no ombro, certo, pessoal? Mas por que ela é tão instável assim, Robson? Para que nós tenhamos mais possibilidades de movimento. Pode ver que a única articulação que faz 360 graus é a articulação do ombro. Aí tem gente que fala, eu também faço com as minhas pernas. Aí eu já não sei, né? Mas com o ombro, a articulação do ombro é a articulação que nós conseguimos maior mobilidade. Por isso que a cavidade glenoide é menor que a cabeça do húmero. Só para explicar isso direitinho para vocês. Então, pessoal, para encerrarmos a questão da nossa
dos ossos do tronco, nós temos aqui as costelas. Pessoal, costelas, então, elas servem então para proteger quem? Os órgãos internos, né? Pulmão e as vísceras nessa região aqui, chamada então de caixa torácica. Pessoal, olha aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, está vendo que tem essa costela flutuante aqui? Todos nós temos ela. E vocês acreditam, vou contar uma coisa aqui para vocês, vão achar até meio nojento, estranho, mas acontece, né, gente? E nós estamos estudando anatomia, nós temos que ter um nívelzinho de maturidade. Antes de falar sobre a nojeira, olha aqui, ó, Thalia, lembra da Thalia, né? A minha amiga Thalia falou, Robson, será que eu tiro? Será que eu não tiro? Para ficar com a cintura mais fina? Eu falei, tira. Aí ela tirou. A outra também que o pessoal fala que tirou, mas essa eu não sei, né? Não vou falar nomes aqui porque está gravado, depois pode dar problema. Eu já falei de uma, mas já foi. Mas ela todo mundo sabe que retirou. Tem famosos que tiram essa costela aqui para ficar com a cintura mais fina, ficar mais acinturado. Só porque isso eu tenho coragem de falar. E se ele quiser vir me processar, ele pode até vir me processar, porque isso ele falou e nós temos esses relatos. Vocês conhecem aquele cantor Mary Mason, né, que come morcego no palco? Ele é o bichão mesmo. E se quiser vir me processar... Mas é verdade, ele faz isso mesmo. Vai processar pelo quê? Ele faz isso mesmo. Ele tirou essas costelas e ele relatou que tirou essas costelas para conseguir fazer sexo oral com ele mesmo. Olha para você ver que nível que chega a alguns seres humanos, né? Cada um com a sua refeição, mas ele tirou, porque se você for emborcar e tentar ir, tenta aí para você ver, você não consegue. E porque a costela aqui vai impedir anatomicamente. Então ele tirou para ter mais mobilidade e conseguir o feito. Robson, por que você está falando isso da anatomia? É importante vocês saberem que a anatomia também tem algumas coisas que as pessoas fazem sem necessidade funcional, né? Vamos dizer assim. Pessoal, então esses são os ossos do crânio e nós vamos subir agora, subir para os membros, ossos, aqui dos membros superiores, beleza? Rapidinho a gente faz eles aqui para vocês verem, estamos fazendo a estrutura básica dos ossos agora, daqui a pouco a estrutura básica dos músculos e dá uma pincelada no sistema tegumentar. Pessoal, nos membros superiores nós temos então um húmero, que vocês viram, né? Aqui, ó, cabeça do húmero, essa parte. Então, qual que é o nome desse osso? Se você fraturar esse osso, você fraturou o húmero. Se você pegar um exame escrito assim, fratura no terço proximal, distal do húmero, né? Você vai saber que a fratura foi no húmero. E a cabeça do húmero é o que vai lá na escápula. Então, cabeça do húmero e húmero, certo? Nós saímos do húmero aqui, nós temos essa outra região. Deixa eu ver onde é que está isso. Essa outra região aqui, ó, certo? Pessoal, e aí nós temos dois ossos, rádio e una. Robson, qual que é o rádio e qual que é a una? Fácil para vocês, tá? Vocês observarem. Então, nós temos dois ossos, rádio e una. Como é que eu vou fazer para saber? O rádio, pessoal, sempre vai ser o osso da anteninha, polegar, certo? Então, aqui é a antena aqui do rádio, ó. Então, o polegar, esse é o rádio. E o outro osso aqui é a una. Então, nós temos esses dois ossos. Quando a gente chega aqui nessa região, ó, nós temos, então, os ossos do carpo. Cada ossinho desse tem um nome. Eu não vou cobrar isso de vocês agora, tá? E quando nós chegarmos lá no processo fisiológico, eu vou cobrar cada coisa, mas cada situação no seu lugar e no seu tempo. Então, todos esses ossos aqui têm um nome. Uncinato, captato, trapezoide, trapézio. Não vou falar os nomes deles agora, né? Escafoide, que é o que tem mais fratura, porque você cai com a mão aberta. Vou falar sobre isso depois. Então, nós vamos chamar esses ossos de ossos do carpo, certo? Carpo são esses ossos. Esses aqui que vêm logo após o carpo são chamados de metacarpo. Vamos lá. Carpo, metacarpo e falanges. O que são as falanges? São os nossos dedos. Vocês conseguem fazer isso aqui, ó? Olha para mim. Consegue fazer isso, ó? Tem gente que já está treinado, né, de fazer isso aqui, ó. Eu, por exemplo, treinei para mostrar para vocês, ó. Então, olha só, tentem fazer isso aí. Você não vai conseguir, eu acho. A produção não consegue, ó. Só de cima, ó. Tic, 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 tic. Por quê, pessoal? Aqui, as falanges são os nossos dedos, nada mais que isso. Falange distal, porque está mais distante de mim, é lá de cima, lá da ponta. Falange distal, falange média ou intermédia, falange proximal. Por que proximal? Porque está mais próxima de mim. Então, se eu mostro aqui para vocês, ó, falange distal, que é essa que eu acabei de movimentar, falange média ou intermédia, do jeito que você preferir,
e falange proximal, porque está mais próximo do corpo, distal está mais longe, que é a última. Então, todos os dedos do corpo têm quantas falanges? 3, a maioria, na verdade, 3. Distal, intermédio e proximal. Olha lá, ó. Distal, intermédio e proximal. Distal, intermédio e proximal. Distal, médio e proximal. E o polegar? Como é que fica? Quantas falanges tem o polegar, pessoal? 2. Quais são elas, então? Apenas a falange distal e a falange proximal. Olha ele aqui, ó. Nele, nós só temos essas 2 falanges, distal e proximal. Você fala, e esse que você está segurando? Lembra que é o metacarpo? Metacarpo. Então, vamos lá de novo, para vocês entenderem. Ossos do carpo, metacarpo, falanges. E aí, essa falange aqui, vocês veem que é o polegar, só tem 2, proximal e distal. Beleza? Então, pessoal, só fazendo aquele reprise rápido que a gente gosta de fazer. Húmero, cabeça do húmero, certo? Rádio, una. Aqui, ó, que tem o lado polegar é o rádio, o outro é a una. Carpo, metacarpo e falanges. E as falanges nós temos a distal, média e proximal. Tudo bem? Agora nós vamos para os ossos do quadril. Quer ver? Olha só o que vai acontecer comigo. Já viu que eu sei fazer challenge? Viu só, pessoal? Só pá, pá, aí aparece. Nós temos nos ossos do quadril uns nomes principais que eu gostaria que vocês vissem. Eu não vou cobrar esses nomes específicos, esses nomes que eu vou falar agora, apenas as regiões de referência. Olha só, nós temos aqui o íleo, a parte mais de cima, o isquio, essa parte mais de baixo, mais próximo aos órgãos genitais, pubis, certo? Mas, Robson, o que você cobraria então? O que seria importante para nós sabermos? Galera da estética e as demais profissões, os demais acadêmicos, essa região aqui, ó, crista ilíaca, quando você chega por trás ou por frente de alguém, pega bem na cintura, aqui, ó, nessa região, você está pegando, na verdade, na crista ilíaca. Certo, pessoal? Crista ilíaca. Por que você está falando esse nome e cobraria este nome? Porque, pessoal, isso aqui é referência para fazer procedimentos estéticos, tá? Por exemplo, a galera da estética e dos outros cursos também, todos nós podemos utilizar a crista ilíaca como referência para alguma área, alguma situação anatômica. A outra referência é a tuberosidade isquiática, essa pontinha aqui, ó. Certo? Para você conseguir tocar nela, você tem que fazer flexão aqui de quadril, dobrar a perna. Em pé você não consegue tocar. Então aqui a tuberosidade isquiática e essa região aqui, ó, sínfise púbica. Então, sínfise púbica, crista ilíaca, tuberosidade isquiática. Tudo bem, gente? Vamos lá então. Quadril, crista ilíaca, tuberosidade isquiática, sínfise púbica. Esses nomes são importantes para a anatomia, para que vocês possam ter referência. Então, íleo, isquio, a parte mais de baixo, pubis. Chegou aqui nessa parte da frente, próximo aos órgãos genitais, pubis. Parte mais de cima, íleo. Parte mais de baixo, isquio. Tudo bem, pessoal? Esses são os ossos do quadril. Eu tenho que mostrar para vocês uma coisa. Prestem atenção, olha só que bacana, ó. Viu aí, galera, o que apareceu comigo? Esse é o fêmur. Por que, pessoal, que estou mostrando o fêmur e o quadril junto? Olha só. Tá vendo esse buraquinho aqui, onde vai a cabeça do fêmur? Ó? Pá. Esse buraquinho aqui, onde vai a cabeça do fêmur, é chamado de acetábulo. Eu lembro que uma das minhas alunas colocou no dia da prova cacetábulo. Não é cacetábulo, é acetábulo, certo? E aí depois a gente já continua a nossa aula descendo para os membros inferiores. Olha só, aqui eu tenho o fêmur. Se eu tenho o fêmur aqui, eu tenho essa região, acabei de falar para vocês, cabeça do fêmur. E tem alguns nomes aqui que eu nem vou cobrar de vocês, então eu nem vou colocar aqui para vocês aqui na apresentação. Eu vou só apenas falar para vocês. Por exemplo, você deve ter ouvido falar em colo do fêmur, que é essa região que vem depois da cabeça. Você deve ter ouvido falar em trocânter maior, trocânter menor e fossa intertrocanteriana, mas eu não vou cobrar esses nomes de vocês, certo, pessoal? Apenas aqui, por enquanto, fêmur, cabeça do fêmur, para que vocês tenham a localização. Na medida que o curso vai evoluindo, nós vamos falando o nome de todas as estruturas anatômicas junto com a fisiologia. Mas essa parte eu gostaria que vocês entendessem que este é o fêmur. Mas, em cima do fêmur, vocês conhecem que vem essa bolinha, não é? Pega aí no joelho de vocês para vocês verem, ó. Olha aqui, ó, que bacana. Essa bolinha aqui, ó, é chamada de patela.
Então, a patela, antigamente, pessoal, o pessoal chamava de rótula. Já ouviram falar? Pessoal mais antigo, não é da minha época, porque eu sou bem jovem, bem novo. Lembrando vocês que esse ossão aqui chama o quê? Fêmur, cabeça do fêmur. E esses nomes todos que nós ainda vamos aprender no decorrer do nosso curso. Finalizando, galera, essa parte fêmur, cabeça do fêmur, patela. Então, como eu sou jovem, eu não chamo de rótula, eu chamo de patela. Pessoal, patela, tá? Pessoal, o nome mais novo. É igual quando a gente falar sobre pele. O pessoal ainda chama de hipoderme em algumas áreas da pele. Não é hipoderme mais, é tecido subcutâneo. Coisa mais nova. Mas é isso, pessoal. Esse é o fêmur e olha só que bacana, ó. Uau, viu aí, galera? Tava com o fêmur, de repente me apareceu aqui a tíbia, a fíbula, porque esses são os challenges da anatomia. Pessoal, esse osso aqui, ó, maior, que foi o que eu fraturei, e, pessoal, eu não tem como dar aula para vocês só falando nome de osso, isso aqui você vai lá no Atlas ver. Eu gosto de mostrar algumas coisas. Eu tava jogando futebol, porque eu sou bom de bola, era, né? Dei um chapéu, nisso que eu dei um chapéu, eu só senti a pancada por trás, tuf! E minha perna fraturou. Depois eu mostro o exame para vocês. Pessoal, 7 parafusos e uma platina aqui, fratura de tíbia. Então, qual é o nome desse osso maior? Tíbia. Aí nós temos aqui o platô, temos outras estruturas que nós não precisamos ver agora ainda. E temos aqui a fíbula. Aí, pessoal, o mais fino é fíbula, o mais grosso é a tíbia. Então, do lado, tá vendo que aqui, ó, gera um carocinho aqui, um abaulamento aqui, que são os ossinhos do tornozelo. Como é que são o nome desses ossos? Que vocês também agora, eu falei para vocês, né, mas para reforçar, maléolo medial e aqui o maléolo lateral. No finalzinho da fíbula é o maléolo lateral. No finalzinho da tíbia, maléolo medial. E aqui nós temos um osso grande, pessoal, que fica no calcanhar. Muito difícil o nome desse osso. Chama-se calcâneo, tá? Então, brincadeira, pessoal. Nós temos, assim como lá no carpo, nós temos o tarso. Então, nós temos esses ossos, que são ossos do tarso. Então, tarso, metatarso, falanges. Então, repetindo para vocês, rapidamente essa parte. Tíbia, fíbula, esse osso é o calcâneo, que aparece aqui junto. Maléolo, a pontinha da fíbula, maléolo lateral. Pontinha da tíbia, maléolo medial. E aqui nós temos os ossos. Ossos do tarso, metatarso, falanges. E essas falanges, pessoal, do mesmo jeito da que eu acabei de passar para vocês. A mais distante, distal, média e proximal, ok? Falange distal, falange média e falange distal. A única que só tem 2 falanges é do dedão do pé, distal e proximal. Só que o dedão do pé tem um nome. O nome dele chama hallux. Certo, galera? Então, olha só. Hallux, dedão do pé. Bacana, né, isso? Então, quando você bateu o dedão do pé, você fala, bati o hallux. Então, falange distal, falange proximal. E assim, pessoal, falando várias coisas, repetindo, dando exemplo para vocês, espero que vocês estejam gostando, apesar da aula ser longa, anatomia é isso mesmo. Espero que vocês estejam gostando. Nós encerramos o sistema ósseo. Para que serve mesmo o sistema ósseo? Não vou começar com isso tudo de novo, não, mas serve para sustentar e proteger. E agora, pessoal, nós vamos começar o sistema muscular a seguir. Olá, pessoal. Eu falei que era a seguir, mas é uma a seguir agora, entendeu? Olha com quem eu estou aqui. Pessoal, nós estamos começando então o sistema muscular. Eu falei para vocês que o sistema ósseo ele serve para quê mesmo? Sustentar e proteger. E o sistema muscular, ele serve para quê, pessoal? O sistema muscular serve para dar locomoção, então se eu movimento é porque eu tenho músculo, e força. Se eu quero pegar alguma coisa, o mínimo de força eu tenho que, para pegar, eu preciso da minha musculatura. E em relação à musculatura, pessoal, nós temos 3 tipos de musculatura quanto à contração muscular. 3 tipos de contrações, vamos dizer assim. Nós temos 3 tipos de musculatura quanto à contração? Temos. Quais são eles, então? Nós temos a musculatura estriada esquelética, que é a musculatura que está sobre o esqueleto. Essa musculatura eu contraio voluntariamente. Por exemplo, quero contrair meu bíceps. Inclusive, eu estou fazendo crossfit, halterofilismo, tá? E nadando todos os dias. Meu bíceps ficou desse tamanho. Eu posso contraí-lo
voluntariamente. Então, se eu contraio voluntariamente, significa que é é a minha musculatura estriada esquelética, contração voluntária. Quer ver uma contração involuntária? Eu bebi água agora há pouco. Os meus rins estão filtrando, então eles estão fazendo essa contração. Tem como ser voluntário, pessoal? Não, não tem. Então, veja bem, estômago, você come. Você tem como falar estômago, contrai, relaxa. Não tem jeito, é involuntário. Então, a musculatura de contração involuntária é chamada de musculatura lisa. E nós temos também a musculatura estriada, cardíaca. Estriada cardíaca, é claro que é involuntária, né, pessoal? Não tem como a gente controlar os nossos batimentos. A não ser que você controle seus batimentos quando o crush passa perto. Então, agora eu vou fazer bater mais, vou pensar nele ou nela. Aí ele bate mais rápido. Agora eu vou pensar que ele esteja com alguém ou ela. Agora vai bater mais devagar. Entende isso? Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Pessoal, músculos da face. Extremamente importante para a galera aí da estética e fisioterapia também, né? Quando tem paralisia facial. Eu estou atendendo alguns pacientes com paralisia facial e estão tendo bons resultados, porque eu conheço o quê? Anatomia. Pessoal, olha só. Nós temos aqui a musculatura da face e nós temos esse músculo frontal aqui, também chamado de músculo epicrâneo. Vocês vão ver das duas maneiras nas literaturas, tá? Músculo frontal ou epicrâneo. Nós temos esse redondinho ó, que fica em volta dos olhos, é chamado de músculo orbicular dos olhos. Orbicular dos olhos. E aqui nós temos, pessoal, um músculo que fica em cima da pálpebra, chamado de levantador das pálpebras. Do ladinho do nariz, esse músculo que faz o bichinho assim, ó, tink, tink, sabe? Esse músculo que faz isso é chamado de músculo nasal. Aí nós temos aqui, pessoal, ó, o orbicular da boca, certo? Temos esse músculo daqui, ó, o músculo mais forte do corpo humano é esse aqui, ó. Trava o dente para você ver aí, pessoal, ó. Esse é o músculo mais forte do corpo humano. Capaz de quando a pessoa está em convulsão, está tendo um ataque epilético, né? E a pessoa cai, se debate no chão e o pessoal fica muito preocupado que quando a pessoa cai nessas convulsões, ele se asfixia, o pessoal fala, ele engoliu a língua. Não, não é que engoliu, é que a língua fica relaxada e aí ela dobra, e aí a pessoa não consegue, ela tampa, né, a passagem de ar e a pessoa não consegue respirar. Então, vocês terão ainda primeiros socorros, se tudo der certo comigo, mas o que você precisa de fazer nesse caso? Apenas vira a pessoa, segura a cabeça dela para ela não se debater, vira a pessoa de lado para que a língua possa cair. Nada de colocar a mão na boca da pessoa. Se você for colocar a mão na boca da pessoa para puxar a língua, como ela está com situação involuntária, e esse músculo masseter, que é o que serra, aqui, ó, é o mais forte do corpo humano, pode ser que a pessoa decepe o seu dedo. Aconteceu também, pessoal, de uma dentista tentar fazer um procedimento com uma menininha de 5 anos. Depois, se vocês olharem nas redes, vocês vão ver isso. E a dentista perdeu um pedaço da falange. Quando ela colocou a menininha, clau, ela perdeu um pedaço da falange. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para mostrar a força que o músculo masseter tem, é um dos músculos mais fortes do corpo humano. Certo, pessoal? Nós temos aqui também zigomático, risório. Então, essa região é uma região importante para que nós venhamos trabalhar no aspecto muscular. Tudo bem, pessoal? Então, lembrando aqui para vocês só mais uma coisa em relação ao masseter, também eu vou falar isso do trapézio. Você já ouviu falar sobre bruxismo? É a pessoa que à noite começa a ranger os dentes, passa muito estresse, está muito estressado durante o dia. Então, à noite, ela cerra os dentes, trava aqui o masseter, ó, e começa a fazer movimentos com os dentes, rangendo os dentes. Então, isso é quando o masseter está muito forte, muito tenso, e por problemas emocionais, psicológicos e problemas variados, a pessoa cerra os dentes e começa a esfregar um no outro. Não sei se vocês já viram alguém fazer isso. O nome disso é chamado de bruxismo. Então, quando a pessoa está muito estressada, esse músculo aí, à noite acontece. Aconteceu uma vez comigo, eu ia ter prova de anatomia no dia seguinte, dormi, acordei com a língua e a boca toda sanguentada. Eu tinha tido bruxismo e mordi, e aí no outro dia estava tudo ensanguentado. Mas, graças a Deus, deu certo, né? Tá vendo que tudo passa? Os momentos difíceis passam. Hoje eu estou tendo a oportunidade de dar aula de anatomia para vocês, mas na época eu estava sofrendo com isso. Ai, que vontade de ter o professor Robson para eu não precisar de sofrer desse tanto com anatomia. Olha só, pessoal, professores meus, brincadeira, tá?
Pessoal, então quando eu desço aqui para o pescoço, músculo do pescoço, todo profissional de saúde tem que saber o nome desse músculo. Todo mundo. Então, se você não souber o nome desse músculo, você não passou por anatomia, que é o músculo do pescoço, esse grandão ó, que faz o pescoço virar, vendo esse músculozão aqui, chamado de esternocleidomastoide. E é escrito esternocleidomastoideo, certo? Esternocleidomastoide é o nome desse músculo, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo pegar no meu, esse músculo grandão, esternocleidomastoide. E o outro que eu coloquei para vocês do pescoço, que eu acho que é importante por enquanto vocês saberem, são os escalenos. Esse músculo aqui que fica na lateral. Quando você alonga o pescoço, você vê ele certinho aqui, ó, sendo repuxado. Esse músculo aqui, ó, na lateral, são os músculos escalenos. Então, essa é a musculatura do rosto, né, da face e do pescoço. Beleza, pessoal? Agora, olha só isso. Challenge, viu aí? Olha só, pessoal. Trouxe aqui para vocês porque esse bonequinho é muito bacana para a gente poder dar aula nele e mostrar para vocês, já que vai ficar no meu colo. Eu ia trazer aquele grandão, mas aquele grandão não ia querer sentar no meu colo. Esse aqui não tem jeito, eu seguro ele e coloco ele no meu colo. Pessoal, e quando a gente sai do pescoço, antes de pegar esse bonequinho aqui, olha aqui, ó. Esse músculo do tronco aqui, chamado de trapézio, eu tinha falado para vocês sobre o masseter, né? E esse aqui é o trapézio. Você já viu quando você vai falar assim para alguém, calma, ó, fica bem, você começa a apertar logo no trapézio. Por quê? Você já faz a massagem inconscientemente no trapézio. Por que você não pega a mão e começa a fazer massagem na mão? Você faz massagem no trapézio, não é isso? Por que você faz isso, pessoal? Porque é um dos músculos também que costumam ficar muito tenso. Olha só, você está no carro dirigindo, passa algum problema dia a dia, precisa de falar com o chefe, né? Você faz o quê na hora? Essa trava aqui, ó, não é? Só que você não percebe. Então você trava lá no trapézio e trava aqui, ó. Masseter e trapézio. Preciso de relaxar. Olha só os esteticistas aí, para fazer relaxamento nessa região ó, do trapézio. Importantíssimo, viu, pessoal, esse músculo para você poder relaxar. Então, galera, esse aqui ó, músculo do trapézio. E nessa parte posterior, qual é o músculo que eu quero dar referência para vocês? Tem vários. Aqui nós temos embaixo o quadrado lombar, nós temos os romboides, nós temos os paravertebrais em geral. Mas qual o músculo que eu quero colocar aqui para vocês como referência agora na musculatura do tronco? Esse músculo grandão aqui, ó. Esse músculo grandão que vocês estão vendo aí na imagem também é chamado de grande dorsal. Entendeu? O músculo grande, aquele esquema. Grande dorsal. Se eu viro a imagem, pego essa imagem de frente que vocês estão vendo aqui também, vocês vão observar que eu ia mostrar em mim, a produção não deixou. Tá vendo esses gominhos aqui da frente? É chamado de reto abdominal. Eu tô tão travado que eu ia tirar aqui a roupa e ia mostrar em mim. Só que a produção falou, não, Robson, não faz isso, vai gerar alvoroços. Aí eu vou mostrar aqui no bonequinho, tudo bem? Chamado então de reto abdominal. Então se eu tenho esse reto abdominal, eu tenho esse que vem na lateral também, ó. Oblíquo, eu ia mostrar aqui também para vocês, mas não teve jeito. Oblíquo abdominal. Reto abdominal, que fica retinho, e o oblíquo abdominal. Se eu pego aqui mais em cima, pessoal, tem o peitoral, certo? E um pouquinho abaixo do peitoral, entre as costelas, eu tenho os intercostais. Então, vamos lá? Reto abdominal, oblíquo abdominal, peitoral, intercostais. Certo, gente? Esses músculos são os músculos, por enquanto, de referência para que vocês entendam a anatomia do tronco, dessa região. As meninas, quando forem colocar corrente russa nessa região, tem que saber colocar no reto abdominal. Vocês vão aprender, não se preocupem. Vocês vão fazer eletroterapia ainda, vão ter procedimentos estéticos no geral, como, por exemplo, estética facial, estética corporal. Vocês vão aprender esses procedimentos. Tá? Não se preocupem, vocês vão pegar na prática, vão ver. Peitoral, importante vocês saberem também, e esses intercostais aqui. Por enquanto, pessoal, são esses músculos, mas dá uma olhadinha agora nisso aqui, ó. Challenge. Aqui, pessoal, nós então chegamos aqui nos nossos membros superiores, né? E daqui a pouquinho eu mostro para vocês o nosso deltoide, o músculo da vacina. Mas antes, facinho, galera, ó, igualzinho o meu, ó, bíceps, né? Do lado de cá. Do outro lado, o tríceps. Fácil, né? Aí vocês falam assim para mim, Robson, esse tanto de músculo, a galera da produção estava perguntando aqui para mim, você fala o nome de um por um desses músculos, de cima, de baixo, como que você vai fazer para deixar uma referência legal para a anatomia do pessoal? Lembrando do bíceps e do tríceps, né? Só lembrando vocês, bíceps de um lado, evidentemente o tríceps do outro.
E aí, o bíceps é um músculo maior e o tríceps fica do outro lado, essas 3 porções aqui de músculo. Aí, pessoal, eu não vou agora cobrar de vocês e não vou passar o nome de todos esses músculos aqui e aqui. Mas nós vamos falar de grupo muscular, que aí fica mais fácil de vocês entenderem quando a gente já entrar na referência, eu falando o nome de cada um. Então, a parte de cima, aqui, ó, são chamados de extensores e a parte de baixo de flexores. Robson, você vai falar do palmar longo, coracobraquial, bráquio radial. Agora não. Por enquanto, pessoal, quero mostrar aqui para vocês. Então, mostrei aqui bíceps, mostrei tríceps, né? Aqui em cima, ó, extensores, músculos extensores. E se eu coloco aqui embaixo, músculos flexores. Tudo bem? Então, extensores, flexores. Ok, pessoal? Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. E se eu pegar esse bonequinho aqui de novo, ó, nós temos aqui essa porção, que é o músculo da vacina. Esse aqui dá para ver certinho nele. Olha, o músculo da vacina, chamado de deltoide. Esse músculo é importantíssimo para que nós possamos saber, né, e conversar, alinhar e referenciar essa parte muscular chamada de deltoide. Tá certo, pessoal? E agora vou mostrar um negócio aqui para vocês, ó. Por que quando a gente está fazendo atividade física, já que nós estamos falando sobre sistema muscular, por que um lado, né, começa a falhar mais que o outro? Pessoal, sempre você vai ter um lado mais dominante, um lado mais forte, que é o lado que você geralmente faz as coisas, né? Se eu, por exemplo, for destro, fazer tudo com a direita. Então, se eu for pegar um peso, por exemplo, fazer um exercício na academia, o meu lado direito, teoricamente, vai aguentar mais, porque ele já está mais preparado que o esquerdo. Então, o esquerdo vai começar a falhar primeiro, né? A questão mais de uso. Lembra aquela situação, pessoal, que meu amigo Lamarck falou para vocês? Lei do uso e desuso? Então, quanto mais você usa, mais você desenvolve. Quanto menos você usa, menos você desenvolve. E a questão muscular é desse jeito mesmo. Não é isso? Você faz fortalecimento com as pernas. Você está usando, você vai desenvolver. Se você não faz fortalecimento, o que acontece? Atrofia. Então cuidado com o que você está usando pouco. Você usa pouco, atrofia. Agora, se você usa muito, vai desenvolver. Tem gente que é bom, né? Mas olha só, pessoal. Entrando aqui nos membros inferiores, eu vou pegar um pouquinho aqui do quadril ainda. Glúteo, pessoal, isso para estética é muito bacana, porque vocês vão fazer aquele pump-up, né? Eu, por exemplo, nem precisava, na verdade, né? Porque eu tenho uma retroversão de quadril, é outra coisa, tá? Não vem achar isso não, mas tem aquele pump-up que você pode colocar o bumbum na nuca, vocês podem fazer corrente russa, sei que as meninas vão gostar. Então, essas são as fibras musculares do glúteo. Quando eu chego aqui, ó, um pouco mais abaixo, eu tenho o meu famoso bíceps femoral. Olha que gracinha, a parte posterior aqui da coxa. Eu não vou mostrar no meu que está muito grande, aí não vai caber na câmera, mas eu tenho aqui o meu bíceps femoral. Aqui, ó, ainda na região posterior, tá vendo a panturrilha aqui? Sabe qual é o nome desse músculo, pessoal? Gastrocnêmio. Então, bíceps gastrocnêmio. Agora, se eu viro ele de frente, aqui, ó, eu tenho vários músculos também que estão bem bonitinhos. Um aqui está faltando aqui, mas eu falo o nome para vocês. Olha só. Do lado de dentro, vou mostrar para vocês aqui, ó, na minha perna, para vocês poderem ver. A câmera pega aí, produção? Que isso, hein? Obrigado. Olha só, do lado de dentro, eu tenho, chamado de vasto. Vasto medial, vasto lateral e no meio, reto femoral. Entende isso? Você fala, eu quero fortalecer o quadríceps. Fala, quadríceps são 4 músculos. Vasto medial, agora eu mostro aqui para vocês. Vasto lateral e reto femoral. Falei 3. Cadê o outro? O outro músculo, pessoal, é esse grandão aqui, ó, o músculo mais longo do corpo. Esse músculo mais longo do corpo, se eu mostrar aqui, vai ficar muito grande. O meu não dá nem para mostrar aqui. Mas é chamado de sartório. Inclusive, em algumas literaturas, vocês vão ver que eles são chamados de costureiro, tá? Ele vem de um lado e para no outro. Tudo bem, gente? Então, sartório. Vasto medial, vasto lateral, reto femoral, que tiraram ele aqui agora, e o sartório. Tudo bem, gente? Então, esses são o quadríceps, é o músculo da coxa, que eu preciso que vocês entendam. Nós temos aqui vários outros músculos que, por enquanto, não são referenciados agora para vocês.
que é o tensor da fáscia lata, nós temos o semitendíneo, nós temos vários outros músculos, que está caindo aqui, mas tudo bem. Vários outros músculos, mas se vocês tiverem a referência desses, na medida que nós formos estudando, vocês vão pegando o nome de um por um, desses outros que ainda não foram falados, tá? Mas que vocês terão acesso. Pessoal, e esse músculo aqui, ó, eu gosto desse músculo aqui porque, olha só, eu até consigo tirar ele aqui, é o músculo da canela. Você viu quando você anda muito ou que você passa frio, ele dói? Porque ele é pequenininho, né? Você precisa de prepará-lo. Esse músculo é chamado de tibial anterior. Esse tibial anterior, esse músculo da canela, depois dá uma pegadinha nele para você entender. Então, assim, a gente encerra o sistema muscular que eu mostrei para vocês. Passei bem rapidinho, mas falei para vocês o músculo quanto à contração, falei para vocês sobre as fibras musculares, falei para vocês alguns referenciais de músculo, desde o rosto, passando pelo pescoço, chegando no tronco, indo para os braços, chegando então no glúteo e descendo aqui para os membros inferiores, que são as pernas. Tudo bem? Agora dá uma olhadinha aqui para a gente poder encerrar. Sumiu! Esse é o nosso challenge. Pessoal, eu falei para vocês sobre... Entramos no sistema nervoso central, falamos um pouquinho, falamos sobre o sistema ósseo, falamos sobre o sistema muscular. Sei que a aula pode estar um pouco cansativa, né? Porque você imagina, eu falando esse tanto aqui, fiquei um pouco cansado, imagina vocês aí tendo que ouvir. Mais importante, tá? Observar essas aulas, pegar essas aulas e colocá-las em prática, que é um melhor ainda. No final, pessoal, eu deixei para falar para vocês sobre as camadas da pele. Então aqui, então, a nossa imagem, a produção está colocando aí para nós, a imagem das camadas da pele. As camadas da pele, pessoal, eu passei para os alunos, para os meus acadêmicos, um trabalho falando sobre ele, porque o sistema tegumentar é um sistema assim muito grande, rico, e que a gente precisa de fazer um trabalho. Eu não tenho como colocá-lo nessa live, nessa gravação. Então, assim, eu não vou colocá-lo agora, mas, apesar dos trabalhos terem sido feitos, tem saído muitos trabalhos ótimos, e eu fico feliz por isso, mas eu quero só referenciar, tá? Nessa aula de hoje, colocar ele como referência, que o sistema tegumentar. Que seria o que, pessoal? Seria pele e seus anexos. Por exemplo, faz parte do sistema tegumentar as unhas, os pelos, né? E a pele, ela é dividida em 3 camadas, que nós já sabemos que é a camada mais superficial, a primeira camada é chamada de epiderme, tá? A epiderme, pessoal, ela não é vascularizada, é feita apenas de tecido epitelial, né? Nós temos a derme, que é a segunda camada, e temos a antiga hipoderme, que é chamada de tecido subcutâneo. Passar aqui rapidamente para vocês poderem referenciar, eu vou fazer uma analogia com as queimaduras, que aí vocês já entendem melhor. Quando eu tenho queimadura de primeiro grau, eu atinjo a epiderme. Entendem isso? Queimadura de primeiro grau, fica apenas vermelho, atingir a primeira camada da pele. Quando eu atinjo a derme, é a queimadura o quê? De segundo grau. Ela já atinge a primeira e a segunda camada, vão gerar bolhas. E quando chega a atingir a terceira camada, né, e faz algumas lesões nervosas, é chamado de queimadura de terceiro grau. Então, para que vocês possam só fazer essa analogia, epiderme, primeira camada, segunda camada derme, terceira camada tecido subcutâneo, também chamado de hipoderme, né? É o antigo hipoderme. Então, ultimamente nós não estamos utilizando mais esse termo hipoderme, nós estamos utilizando tecido subcutâneo, tá? Mas eu gostaria que nessa parte agora vocês fizessem, né? Já pedi para que vocês fizessem, façam uma pesquisa, escrevam, tragam novidades, mostrem as outras camadas, porque na verdade a derme tem mais 5 camadas. Então, se nós formos falar sobre a pele e falar sobre a fisiologia, sobre a anatomia da pele, nós temos muito para poder falar, muito para poder fazer. Peço que vocês façam uma pesquisa sobre isso, tá? E quero deixar com vocês aqui os meus agradecimentos por terem participado dessa aula longa desse tanto. E vocês podem ir parando e passando para frente. O que vocês precisarem tirar dúvidas comigo, eu estou à disposição, tá bom? Quero agradecer vocês por este momento e dizer para vocês sempre aquele negócio, né, pessoal? Não se preocupem com a época e com a parte ruim que estamos passando. Já falei isso para vocês. Borboletas, antes de alçarem voos, elas primeiro rastejam no chão. Então, vamos ficar com isso. Vai ter dias que a gente vai estar rastejando aí no chão, achando que está ruim, que está tudo acabado, mas lembrando que nós estamos rastejando, mas tem gente que está nos esperando lá para os altos voos que nós vamos alçar ainda. Pessoal, muito obrigado. Desculpem as brincadeiras, mas é para deixar a aula menos maçante, tá bom?
e qualquer dúvida, estou com vocês. Um grande beijo e até mais.